Olá de nuevo, bienvenidos à segunda parte deste tema e agora vamos falar de hipóteses e vamos falar como as hipóteses se podem formular. Antes de mais, que é uma hipótese? Hipótese é uma proposição que tem uma tentativa de explicar relações entre duas ou mais variáveis e, por suposto, se apoiam em conhecimentos organizados e sistematizados. Recuerden que en la parte 1 habíamos hablado de la revisión de la literatura, de conocer del conocimiento. Pues las hipótesis tienen que estar basadas en la teoría que anteriormente hemos hecho. Las hipótesis contienen variables. Estas son propiedades cuya variación puede ser medida. Normalmente, uma hipótese surge depois do planteamento do problema e, muitas vezes, antes disso, durante a revisão da literatura. As hipóteses devem referir-se a uma situação concreta, real, e as variáveis que contêm as hipóteses também têm que ser concretas para poder, mais tarde, fazer sua relação e verificar se são medíveis. Portanto, as hipóteses devem estar vinculadas com técnicas que existem para o efeito. Em termos de classificação destas hipóteses, temos três tipos. Hipóteses de investigação, nulas, e hipóteses alternativas. Por sua vez, as hipóteses de investigação se classificam de várias formas. Vamos ver algumas delas, aquelas que são mais utilizadas. Hipóteses descritivas do valor das variáveis que se vão observar em um determinado contexto a que estejamos interessados em investigar. Hipóteses correlacionais que poderão ser bivariadas ou multivariadas. Hipóteses de la diferença de grupos que buscam encontrar diferenças entre grupos específicos. E hipóteses causais, que podem ser bivariadas ou multivariadas. Agora, em termos de hipóteses estadísticas, estamos a falar de hipóteses estadísticas, não de investigação, se classificam em hipóteses estadísticas de estimação, de correlação e de diferença entre os grupos. Podemos, durante um processo de investigação, utilizar várias hipóteses de distintos tipos. As hipóteses se vão contrastar contra a realidade. Para quê? Para nós aceitarmos ou rechazarmos em um contexto determinado. E por isso, as hipóteses constituem guias de uma investigação. Isto é, em que sentido vamos aceitando as hipóteses ou vamos rechazando-las. A formulação de hipóteses, isto é, quando as formulamos, elas devem sempre venir em termos de definições conceptuais. Por quê? Porque quando estamos a formular hipóteses, estamos falando de conceitos. Que conceitos são estes? Todos aqueles que foram retirados da literatura científica e, portanto, é necessário, à medida que formulamos uma hipótese, também assinalar, marcar, escrever quais são as definições conceptuais e operacionais das variáveis que estão contenidas dentro das hipóteses. Agora vamos falar de desenhos experimentais de investigação. Um experimento consiste em aplicar um estímulo a um indivíduo, a um grupo de indivíduos, e ver qual é o seu efeito em termos de cumprir ou não as condições de maior ou menor controle. Lo que se pretende é o máximo controle, pero o máximo controle solamente se alcança em los experimentos verdadeiros. Que são estes de experimentos verdadeiros? São todos os experimentos em que efetivamente nós estamos no campo a estudar e não em laboratório ou teoricamente. Deduzimos que um efeito
que um estímulo, afetou quando observamos diferenças. Portanto, quando se observam diferenças em las variáveis que supostamente administramos com um respectivo estímulo, se há uma afetação, uma diferença, concluímos que essa situação foi afetada por el estímulo. Outro aspecto muito importante em termos de desenho, de investigação, é que devemos lograr que exista validez interna no objeto metodológico do experimento. Que é validez interna? É um conceito em que se pode definir como a confiança que podemos poner em la relação de causa e efeito de um estudo. Dicho de outra forma, e é importante entenderem isto, que devemos fazer esta pergunta clave: poderia existir uma causa ou causas alternativas que expliquem mis observações e resultados? As respostas são: se sim, minha validez interna é muito fraca, muito pequena. Se não, minha validez interna é buena. Por quê? Porque a confiança é total em el objeto que foi utilizado para provar as hipóteses que estão marcadas em el desenho da investigação. Por outro lado, podemos afirmar que temos também a validez externa. Que é a validez externa? É a possibilidade de generalizarmos resultados à população, outros experimentos e situações não experimentáveis. A validez interna, dicha de outra forma, é a possibilidade de generalizar aquilo que foi investigado a outro tipo de investigações. Vamos falar muito rápido de outro tema importante, que é a muestra. Que é a muestra? A muestra tem que ver, antes de tudo, com uma unidade de análise. Que é a unidade de análise? É a unidade básica sobre a qual vamos medir o que queremos medir. Portanto, primeiro temos uma população e depois temos uma muestra. Uma muestra é precisamente uma unidade de análise. É a delimitação clara da população que foi estudada, que é estudada com base em características de conteúdo, de lugar e no tempo. Portanto, a muestra é um subgrupo, é uma parte da população que está perfeitamente delimitada e que pode ser probabilística ou não probabilística. Elegir que tipo de muestra se requer depende dos objetivos do estudo e do esquema de investigação que nós outros temos traçado. As muestras probabilísticas são fundamentais em los desenhos de investigação por encuestas. Se passarmos uma encuesta, as muestras probabilísticas são as indicadas. Porquê? Porque neste tipo de investigação se pretende generalizar os resultados a uma população. Temos outra situação que é a característica deste tipo de muestras probabilística, entende-se, é que todos os elementos da população têm ao início a mesma probabilidade de serem elegidos ou escolhidos. Quer dizer, não há preferência nenhuma por nenhum. Todos, em termos estadísticos e em termos de probabilidades, todos têm a mesma probabilidade de constituir a muestra. A precisão que existe quando construímos nossa muestra depende do erro que queremos ter em nossa muestra. Se pensarem um pouco em los sondeios de los políticos, em las eleições,
todas as fichas técnicas de los sondeos tienen un erro de muestra. Es ese erro de muestra que tiene a ver que, face perante los resultados que salen, nosotros tenemos que conocer el erro porque los resultados tienen que ser descontados, así se puede decir, sobre ese erro que existe. Porque no olvidéis, estamos a hablar de probabilidades. E probabilidade é algo que é sempre incerto dentro de uma certeza que é probabilística. Para uma amostra probabilística necessitamos de duas coisas: determinar o tamanho, a dimensão da amostra, e selecionar todos os elementos mostrales de uma forma aleatória. O tamanho de uma muestra se calcula com base à variança da população e a variança da amostra. Portanto, a variança é uma medida estadística e que aqui não cabe explicar, detalhar mais, pero penso que conheceis que a variança é uma medida estadística e que tem um significado quando se aplica à população ou à amostra. As muestras probabilísticas podem ser simples, estratificadas ou por racimos. E por agora termino esperando vê-los em próximo módulo, a próxima parte 3. Graças.